Olá, caveira, concurseiro do meu estado de Roraima e do meu Brasil. Aqui é o professor Catalano. Estamos de volta aqui no canal do YouTube, né? Você que está entrando agora aí no YouTube, assista lá a aula 1, 2 e 3. Vá à plataforma do Cataflix, www.cataflix.com.br. Baixa a sua apostilinha em PDF que já está disponível lá. Aula 1, 2, 3 e essa agora que vai ser a nossa aula 4 para a gente concluir o tema da assistência ao condenado, ao internado e ao egresso, né? É o capítulo 2 que vai lá do artigo 10 ao artigo 27, aonde tem 8 sessões, né? E a aula de hoje, para a gente encerrar esse tópico da assistência, a gente vai falar do egresso. Deixei ela pro finalzinho, pessoal, porque você tem que entender quem é o egresso, né? Engraçado que eles colocam o egresso, aí depois lá na frente, que no finalzinho da assistência, que ele vai explicar quem é o egresso, tá ok? Que vai estar lá no artigo 25 e no artigo 26, lá 27, tá ok? Então esse é o assunto da aula. Deixei para essa aula exclusiva, para você entender quem é o egresso. Então vamos lá, você sabe quem é o egresso? O egresso é aquele que vem, saiu de algum lugar. Então para entender o egresso, a gente sabe que nós temos lá alguns benefícios que a gente vai ver lá no decorrer desse curso. Nós temos a progressão de regime e o livramento condicional. Então, para entender quem é o egresso, você vai ter que entender esses dois benefícios, progressão de regime e livramento condicional. O egresso, conforme previsto na execução penal, é aquele que foi liberado definitivo, pelo prazo de 1 ano ele vai ser considerado egresso. E também é aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova. Puta, professor, não entendi porra nenhuma, tá? Então vamos fazer entender agora. A progressão de regime é um benefício do preso. Eu não vou entrar em detalhes, é só para você entender assim, ó. Tem um estabelecimento prisional, tá parecendo um tapiri de macuxi, né? Ou de Yanomami. Então aqui você tem uma penitenciária federal, aqui você tem uma colônia agrícola industrial similar e aqui você tem uma casa de albergado, ok? Então esses aqui são os estabelecimentos prisionais próprios. Aí um dos benefícios que o condenado tem durante a execução penal é a progressão de regime. Progredir de regime é sair de um estabelecimento prisional e progredir para outro menos gravoso. Então aqui, ó, penitenciária federal de segurança máxima é para pena em regime fechado, né? Segurança máxima ou média. Então fechado, semiaberto e aberto. Fechado, penitenciária, semiaberto, colônia agrícola industrial similar e aberto, casa de albergado. Então, pessoal, aqui ele está dentro do sistema, ele está no estabelecimento prisional. E conforme ele vai cumprindo a pena lá, requisito objetivo e subjetivo, ele vai progredindo de regime conforme o seu comportamento, ok? Isso é progressão de regime. Agora, muitas vezes o cara não tem um bom comportamento e ele cumpre a pena todinha dentro do sistema. Ok, mas aí quando ele cumpriu aquela pena imposta pela sentença penal condenatória transitada em julgado, ele tem que ser colocado em liberdade. Então, esse é um egresso. Egresso da onde? Egresso é aquele que chega. Eu sempre pergunto para meus alunos em sala de aula: tu é da onde? Ah, eu sou do Maranhão, né? Alguns até brincam falando assim: não, eu sou do estrangeiro. Aí eu falo: qual país? Maranhão. Ah, pessoal, maranhense é brincadeira, tá? Lembrando que todo o norte pertence ao estado do Grão-Pará e Maranhão, tá? Mas vamos lá. Então o cara é egresso. Da onde que ele chegou? Da onde que ele veio? Então quem é o egresso para efeito de assistência penitenciária, né? De assistência? É aquele que foi liberado de forma definitiva. Da onde que ele veio? Ele é egresso da onde? De um dos estabelecimentos prisionais, cumpriu a pena dele todinho lá dentro. Então esse é o egresso. Qual é o prazo? De 1 ano. Não vai confundir. Esse é o liberado definitivo. Mas aí nós temos outro egresso, tem uma outra classificação de egresso. Aí entra o outro benefício, que é o chamado de livramento condicional. Pessoal, o livramento condicional é diferente da progressão de regime, mas é muito fácil você entender, ó. Livramento condicional, ele vai para onde? Ele vai para casa, né? O que mudou aqui na progressão de regime, lá do artigo 112 da LEP, aqui mudou muita coisa. A gente vai estudar isso aqui nos seus detalhes. Agora, o livramento condicional não mudou, né? Você vai ter que ver a infração penal que a pessoa foi condenada, qual que ela praticou, continua 1/3 se for infração penal comum e ele for réu primário, e continua metade se ele for reincidente em infração comum. Se for crime hediondo, permaneceu os 2/3 da mesma forma, não teve alteração. Só que aqui é diferente, pessoal, olha lá.
O cara ele foi condenado pelo crime de furto, né? E ele é reincidente no crime de furto. Ele foi condenado a 8 anos. Quando ele tiver 4 anos dentro do sistema, não importa qual regime que ele esteja, em tese ele vai fazer jus ao livramento condicional dele para casa. Em quanto tempo? Quando ele tiver cumprido metade da pena. Quanto que é metade de 8? 4. Ok, então ele tem 4 anos de pena a ser cumprida. Aí quando ele sai e vai para a casa dele, por isso que é chamado de livramento condicional, mediante determinadas condições, essas condições é chamado de prova, tá? Então o livramento condicional tem um requisito objetivo e subjetivo. Se ele é infração comum e ele é reincidente, metade. Se ele é primário, 1/3. Vamos imaginar que ele é reincidente, metade da pena que ele pegou é 4. Quando ele tiver com 4 anos lá no sistema, a Defensoria Pública ou seu advogado representa, né, requisita, né, entra com um agravo de execução, entra lá dentro no incidente de execução e vai pedir para ele o livramento condicional para ele ir para casa. E aí o juiz vai estabelecer um período de prova e vai colocar determinadas condições. Então quem é a segunda definição de egresso? É aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova. Qual é o período de prova nesse caso específico? 4 anos. Então durante esse prazo aqui, ó, ele vai ser considerado egresso, não é 1. Ah, e se foi outro crime, professor? Se foi um homicídio, ele pegou 20. Ah, um homicídio simples, é claro, né? Porque se for um homicídio qualificado, aí hediondo, aí é 2/3. Então vou até botar 21 aqui, né? 21, 2/3 de 21, ele vai ter que ficar lá 18, divide 21, 7, 14, ele vai ter que ficar 14 anos, que é 2/3. Deu para entender? Aí esses 14 anos aqui, depois que ele cumprir 14 anos, ele vai para fora. Mas aí 21 menos 14 é 7 anos. Matemática. Né? Tem muita gente que fala assim, eu vou fazer direito porque não tem matemática. Mas tem, agora tem porcentagem na progressão de regime e mantiveram as frações lá no livramento condicional. Tem que fazer o cálculo da pena, chamado dosimetria da pena, aí tem que fazer o cálculo aqui para ver se ele vai progredir de regime ou não, que é o requisito objetivo, e aqui tem que fazer o cálculo em cima da sentença penal condenatória, se ele vai fazer jus ao livramento condicional. Quando é que ele vai fazer jus? Ok, Caveira? Então esse é o egresso. Agora vamos lá. Quem é o egresso para efeito da execução penal? É o liberado definitivo, que cumpriu toda a pena dentro do sistema prisional, numa unidade prisional, tá? Foi liberado e ele vai ser considerado egresso pelo prazo de 1 ano. Todo o egresso vai ter direito, continuando a ter direito à assistência material, por 2 meses, prorrogado por igual período. É 2 meses, não é 2 anos, 2 meses. Essa assistência material constitui, sim, alojamento e alimentação, tá? Ele é considerado egresso pelo prazo de 1 ano. E aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova. Se ele quebrar as condições do livramento condicional, o que acontece? Ele vai sofrer o que nós chamamos de regressão. Descumpriu as medidas impostas, as condições impostas, ele volta para o sistema. E aí começa lá no fechar de novo, aí começa todo o cálculo de progressão, depois do livramento condicional, ok? Mas isso é assunto aí no decorrer do curso. Se Deus quiser, vamos concluir esse curso todinho e você vai ter condições de gabaritar as questões de execução penal. Regis, vamos comigo, coloque em tela aí, vamos fazer a leitura rapidinho da legislação para massificar o conhecimento. Fica comigo. Então vamos lá, o que fala o artigo 25? A assistência ao egresso consiste na orientação e apoio para reintegrá-lo à vida em liberdade. 2. Na concessão, se necessário, de alojamento, alimentação e estabelecimento adequado pelo prazo de 2 meses. Não vai esquecer. Parágrafo único. O prazo estabelecido no inciso 2 poderá ser prorrogado uma única vez, comprovado por declaração do assistente social o empenho na obtenção de emprego. E o artigo 26, que vai dar a definição de quem é o egresso, que eu já falei para vocês aqui quem é o egresso. Leitura do 26 aí, Reginaldo, vamos lá. Considera egresso para efeito dessa lei o liberado definitivo, comigo aqui, Reginaldo, ó, o liberado definitivo que saiu de um estabelecimento prisional pelo prazo de 1 ano a contar da saída do estabelecimento. E 2, o liberado condicional durante o período de prova. Então já expliquei o que é a prova, tá? Que são aquelas condições impostas e o restante da pena que falta para ele cumprir. E o artigo 27, para a gente encerrar esse tópico aqui
E na próxima aula, na aula 5, nós vamos falar do trabalho do condenado, ok? Vamos falar do trabalho. E aí é um assunto que cai muito em prova. O trabalho, ao mesmo tempo, é um direito e um dever do preso. Mas isso é o assunto da quinta aula. Vamos comigo aqui então, ó, para encerrar. 27. O Serviço de Assistência Social colaborará com o egresso para a obtenção de trabalho. É um papel fundamental dos nossos assistentes sociais. Muito bem, Caveira, agora nós vamos resolver algumas questões rapidinho para a gente encerrar de vez da assistência ao egresso. Então comigo, em tela, Reginaldo, bota a primeira questão aí, para vocês massificar e ver como é que pode vir na prova esse assunto. A primeira questão foi uma provinha de 2019, né? Agente penitenciário. E vamos lá, ele começa assim, ó. A assistência ao preso ou internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. De acordo com a Lei de Execução Penal, assinale a alternativa falsa, incorreta, exceto, fica ligado na sua prova, Caveira. Ele quer errada, então vamos junto aí nas alternativas, Reginaldo, coloca aí na tela. A assistência jurídica é destinada aos presos e aos internados, sem recurso financeiro para constituir advogado. Isso aí está verdadeiro, então não é essa que a gente vai marcar. Olha B, a assistência material ao preso e ao internado consistirá no fornecimento de alimentação, vestuário e instalações higiênicas. Fizemos a leitura, comentamos, né? Assistência material, correto, não é essa que nós vamos marcar. Olha C, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados, permitindo-se-lhes a participação nos serviços organizados no estabelecimento penal, sendo proibida a posse de livros religiosos. Acabei de comentar que eu fui atrás do Alcorão, né? A gente viu na aula aqui que, naquela aula lá de assistência material, a gente foi atrás, assistência religiosa, desculpa aí, que a gente foi atrás do Alcorão para lá entregar para os muçulmanos. Tá? Então essa aí é errada e por estar errada, ela é o gabarito da questão. Ok? A D fala assim, ó, assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso internado. Perfeito, correto, então não é essa também. E a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-los para o retorno à liberdade. Grande papel do assistente social. Tá correto aí. Então o nosso gabarito é a C, porque a banca está pedindo a falsa. Ok, Caveira? Muito fácil, muito tranquilo. Vamos para 2 então. Outra questãozinha aí que caiu em prova. Olha lá, a assistência ao egresso, essa aqui, pessoal, agente penitenciário lá do Ceará. A assistência ao egresso e ao internado é dever do Estado, objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade. Nesse sentido, assinale a alternativa correta. Comigo, pessoal, acompanha aí em tela, vamos lá para as alternativas. Alternativa A, quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, essa poderá ser prestada em outro local, somente mediante autorização do juiz. Negativo, isso aqui não é autorização de saída, isso é permissão de saída. Se é permissão de saída, é concedida pelo diretor do estabelecimento, então a A está errada, não é o juiz. Letra B, a assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação profissional do preso e do internado, sendo o ensino de primeiro grau facultativo. Já tinha falado na aula anterior que o ensino de primeiro grau ele é obrigatório, então a B está errada. Vamos para C. A assistência ao egresso consiste na concessão, se necessário, de alojamento, alimentação e estabelecimento adequado, pelo prazo de até 6 meses. Não, coloquei aqui na lousa. É pelo prazo de até 2 meses. Está errado a C. E a D, né? Fora dos estabelecimentos penais serão implementados núcleos especializados da Defensoria Pública para a prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdades, egressos e seus familiares, sem recurso financeiro para constituir advogado. Então é a questão da assistência jurídica, né? Ok, Caveira? Mantém, vamos para 3, a alternativa aí da 2 é a D. Esse materialzinho está disponível em PDF lá na plataforma www.cataflix.com.br e não percam o nosso pacote preparatório para a Polícia Penal do Estado de Roraima, apenas uma única parcela de R$ 149,77. É um investimento que vai mudar a sua vida e da sua família para o resto da sua vida, porque aqui o seu sonho é possível com um preço justo. Mantém, Caveira. Vamos para a questão 3, Reginaldo. Coloca aí para nós em tela a questão 3. Questão 3 fala assim, ó.
Provinha também do DEPEN 2015, né? Agente penitenciário federal, hoje agente federal de execução penal. Comigo aí, vamos acompanhar a leitura do caput da questão aí. Um dos maiores desafios do Estado e da sociedade é prestar assistência ao homem que enfrenta os problemas advindos do encarceramento, quer durante o cumprimento da pena de prisão, quer após, quando ele é devolvido à liberdade. De nada adiantará todo o esforço para melhorar o sistema prisional se ao retornar ao convívio social esse homem for rejeitado e incitado a voltar à criminalidade por absoluta falta de opção. Tendo como referência inicial essas informações e considerando a temática da inclusão de presos em estabelecimentos penais federais de segurança máxima ou sua transferência, julgo os itens a seguir. A assistência ao egresso será obtida, olha lá pessoal, o comando, ele quer que você analise o item. Volta aqui, Reginaldo, desculpa aí, volta aqui, Reginaldo. Vocês viram aí a historinha, aqui que eu tinha falado aí no início do curso. A lei de execução penal, além de trazer questão de penalizar, de impor uma sanção recriminatória, né? Mas ela também busca o quê? Ela busca ressocializar e reintegrar o preso, tá ok? Então vamos lá, aí ele pede para você analisar o item. A assistência ao egresso será obtida no Distrito Federal do Estado, onde comprovadamente residem os seus familiares. Isso aí não está na lei de execução penal, isso está lá no decreto 6.049, né, que está dentro da legislação do DEPEN, por sua vez também deve vir aí no agente penitenciário do Estado de Roraima. É verdade, o artigo 28 lá do decreto 6.049, inclusive nós temos uma live aí desse decreto com algumas questões, tá? Ele fala que a assistência ao egresso, né, aquele que saiu do sistema, ela deverá ser dada no distrito ou onde tiver os seus familiares ou aonde ele se encontrar, ok? Então a opção está correta. Agora vamos continuar aí, pessoal. Vamos para a questão 4 agora. Questão 4 também de agente penitenciário DEPEN 2015. E ela fala o seguinte: com relação ao trabalho e assistência social realizado no âmbito do sistema prisional, julgo os itens subsequentes. De acordo com a LEP, são considerados egressos, tanto o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano, a contar da data de saída do estabelecimento prisional, quanto o liberado condicional durante o período de prova. Mamãozinho com açúcar, volta aqui comigo, Reginaldo. Quem é o egresso? É o liberado definitivo pelo prazo de 1 ano e aquele que se encontra no livramento condicional durante o período de prova. Você só erra essa questão se você quiser errar, meu prezado. Então a opção está correta. Vamos junto. Vamos agora para a questão 5, Reginaldo. Essa aqui é de conhecimentos básicos, também depende. Vamos lá. Olha o caput aí. Julga os itens a seguir referente ao sistema prisional brasileiro e às políticas de segurança pública e cidadania. Nesse sentido, considere que a sigla SUSP, sempre se empregado, se refere ao Sistema Único de Segurança Pública. Beleza. Segundo dados do DEPEN, nos últimos anos, mais da metade da população carcerária brasileira participa de atividade educacional no cárcere, e que é resultado dos muitos incentivos estabelecidos pela legislação penal, no que se refere à assistência educacional dos presos. Volta aqui comigo, pessoal, olha só. Eu falei que um dos últimos tópicos que nós vimos na aula 3 foi a questão da assistência educacional e do censo, né, penitenciário, que levanta, que tem a obrigação de fazer esse levantamento do nível educacional de quem se encontra dentro do sistema. Mas a lei de execução penal, pessoal, ele está falando com base na LEP. A LEP pronunciou mais de 50% que todos eles estão envolvidos num programa de educação. Mas evidentemente que não foi a LEP. A LEP é de 1984, então ela é muito recente. Tá? Na realidade, o que propiciou, né, esse aumento do nível educacional dos condenados e dos internados, pessoal, não foi a LEP. Foi o decreto 7.626 de 2011. Esse decreto ele tratou do Plano Estratégico de Educação no âmbito do Sistema Nacional. Eu vou até botar aqui, ó, foca aqui para mim, ó, decreto do que propiciou o aumento do envolvimento dos condenados na educação foi o decreto 7.626 de 2011. E esse decreto ele criou o Plano Estratégico de Educação do Sistema Penitenciário, seja federal ou seja estadual. Então, o que propiciou o aumento do envolvimento dos condenados e internados em programas de educação? Foi o decreto 7.626 de 2011, que introduziu o Plano Estratégico de Educação do Sistema Penitenciário.
seja federal ou seja estadual. Portanto, a alternativa aí é errada. Isso aí foi uma pegadinha da banca. Lembrando que ela pode fazer essa interface de conhecimentos. Agora vamos lá, questão 6, Reginaldo. Essa aqui é mamãozinho com açúcar. Se você errar, que nem eu brinco com meus alunos em sala de aula, se você errar uma questão dessa, eu mato vocês. Tá? Então vamos aqui, comigo aqui, ó. Questão 6 fala assim, ó, agente penitenciário também, lá do Paraná, 2013. Vamos lá, o que eles perguntaram? Para os efeitos da lei de execução penal, ao contar da saída do estabelecimento, o liberado definitivo é considerado egresso pelo prazo de... Quem é o egresso? Pergunta que vai cair na sua prova. Quem é o egresso? É o liberado definitivo que saiu do estabelecimento prisional e vai ser considerado egresso pelo prazo de 1 ano. Ou aquele que se encontra no julgamento condicional durante o período de prova. A prova é o restante da pena a ser cumprida. Aí vem a alternativa A, 3 meses. Eu mato você se você colocar 3 meses. A alternativa B, vem 6 meses. 6 meses eu faço o que com você? Te enterro. Aí a D fala assim, 1 ano e 6 meses. Pior. Aí a E fala assim, 2 anos. Aí a C vai falar... 1 ano, meu querido. Então você só erra essa questão se você quiser. E ele vai ter direito à assistência material pelo prazo de 2 meses, prorrogado uma única vez por igual período, né? Se ele comprovar que ele se empenhou em buscar o trabalho. Fica comigo, vamos para a última questão aí para a gente encerrar essa aula 4 e vamos aí rumo a ver toda essa lei de execução penal. Antes da prova, você vai ter que estar apto a gabaritar a prova do assunto execução penal. A última para a gente encerrar, agente penitenciário também lá do Paraná. Olha o comando da questão. Quanto aos atendimentos de caráter preventivo que integra a assistência à saúde do preso e do internado, considere os seguintes itens a seguir. Aí ele está falando da assistência à saúde. Então vamos aqui, ó, vamos fazer uma recapitulaçãozinha aqui da aula passada. Dentro do direito da assistência, o que o preso tem direito à assistência? Quais são as assistências que o Estado tem o dever de proporcionar para ele? Bom, assistência material, assistência à saúde, assistência jurídica, educacional, social e religiosa. Na assistência à saúde, o que é a saúde para ele? Qual é o dever do Estado? Tem que dar assistência médica, farmacêutica e odontológica, o MEDFO. Então nós temos aqui Magisori, MEDFO. O Magisori são as assistências e o MEDFO está relacionado com assistência à saúde, médica, farmacêutica e odontológica. Aí vamos lá, o que ele colocou aí no comando da questão? Ele colocou a questão da assistência psicológica, médica, farmacêutica e odontológica. Aí pessoal, psicológica não está aí. Então, o que nós vamos ter? Médica, farmacêutica e odontológica. Aí tem o item 2, o item 3 e o item 4. E qual que das alternativas tem o 2, o 3 e o 4? É a resposta aí. Ficou muito fácil, tá? Então, a gente encerramos aqui esse tópico, esse capítulo da assistência do condenado, do internado, do egresso, né? Que a sua família também tenha direito à assistência jurídica. Só recapitulando aqui, ó, Magisori, são a assistência material, a saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Já vi pergunta em prova que colocaram sexual. Sexual não, pô, é social, tá? E, botar a saúde aqui é estética, né? O cara fazer peeling. Não, também não. Qual é o que está relacionado à assistência de saúde? Médica, farmacêutica e odontológica. Eu espero que vocês continuem com a gente aí no canal do YouTube. Se inscreva, dá seu likeinho, compartilha e vamos junto rumo à sua aprovação. E lembrando, estamos lá no www.cataflix.com.br e não perca esse pacote incrível, estudo, acesso ilimitado à plataforma até um dia antes da prova para o concurso de Polícia Penal do Estado de Roraima. Edital em breve. Vejo você aqui no Cataflix. Um abraço a todos. Mantém, caveira.